Sinopse de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre relações internacionais. Por isso a gente recebe aqui o diplomado do curso Eduardo Schmitz. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Fala um pouquinho então, qual é o tema do teu TCC? Bem, meu tema do TCC é privatização da guerra e como essas empresas militares privadas influenciam na tomada de decisão da política externa americana. E por que tu acabou optando por fazer sobre essa temática o teu trabalho? Primeiramente, eu sempre gostaria de fazer algo que ninguém pesquisou durante a graduação. Então, se fala muito da guerra, se fala muito que o Estado é racional na hora de tomar uma decisão de política externa, só que não se leva em consideração outros atores internos e própria interna. Então, a privatização da guerra é uma coisa que cada vez aumenta mais, então queria trazer essa variável mais para análise, né? Sair um pouco daquele paradigma tradicional e tu acabou focando nos Estados Unidos, tu acabou pegando um evento isolado, como é que tu acabou fazendo esse estudo? Eu foquei nos Estados Unidos, por causa que os Estados Unidos Estados Unidos, Inglaterra, África do Sul são os países que mais têm empresas militares privadas. Peguei o caso dos Estados Unidos por causa que na invasão do Afeganistão e Iraque, essas empresas estão muito presentes. Então, no Iraque foi a primeira vez que essas empresas militares privadas equivaleram ao número de soldados. Na guerra no Afeganistão, esse número dobrou. Então, digamos, e é uma coisa que está constantemente. Então, a retirada, quando Obama tira as tropas do Afeganistão, só foi possível porque ele substituiu tropas estatais por tropas privadas, então. Essa questão de um exército de pessoas privadas acabou aumentando ao longo dos anos. Isso é um resultado que a gente pode acabar dizendo que aumentou. Isso aumentou, porque o conflito mudou. Então, o conflito não é mais tão estatal entre Estado. Então, o mundo se adapta para isso. Então, tu tem o uso da empresas militares privadas e tecnologia, drone, exoesqueleto. Então, tu tem a tecnologia e a privatização da guerra para atuar no século XXI, nos novos conflitos. Então, a gente pode dizer que então, isso acaba trazendo alguns benefícios, já que a gente vê que então, esse número está aumentando, devem haver alguns fatores que vão estimular isso. Tem alguns fatores que a gente pode estar listando, citando? Eu acho que não benefício, eu acho que tu consegue, eu acho que a guerra nunca é bom. Então, a guerra não é... Então tem que quebrar aquele paradigma que a política pode ser feita através da guerra. Não, a guerra nunca é solução de nada. Quando tu privatiza a guerra, quando tu usa a tecnologia para a guerra, privatização, tu deixa a guerra mais aceitável para a população. Porque no momento tu diz assim, olha, diferente do que aconteceu no Vietnã, que foi a primeira vez que se viu o horror da guerra, e que daí no momento que parou de ser aquele heroísmo atrás da guerra, que a população falou, não quero mais guerra, e até foi muito que a mídia noticiou como é feita a guerra. Agora tu vai ter um novo dia assim, olha, eu vou fazer uma guerra, mas não se preocupa, tu vai poder ter tua vida normal, eu vou mandar soldados privados de outros países terceiros e vou mandar a tecnologia. Então eu vou fazer uma guerra e daí a população aceita mais a guerra porque ela não está tendo aquele horror da guerra de novo, ele não está tendo seu filho, tu não está para a faculdade para a guerra, não, está indo numa empresa terceira fazer isso por ti. E quando começou essa ideia? Existe algum dado de quando? Sim, a privatização da guerra ela surge depois da Segunda Guerra Mundial, porque tu tem muitos soldados desempregados com alto, digamos, conhecimento em tecnologia e tudo. E tu ganha maior força quando acaba a Guerra Fria. Então tu tem a desmobilização de tropas. Então imagina que a União Soviética tinha 5 milhões de soldados. Quando ela acaba, ela manda 4 milhões de soldados embora. Então tu tem um contingente de soldados, não só soldados, caras da CIA, caras de inteligência desempregados, só fazer isso. Tu tem, digamos, o maior número de conflitos, tu tem um arsenal de guerra agora que não está sendo usado, então tu tem, após os anos 80, tu tem uma ascensão gigantesca. E é uma coisa que não para. O caso do Snowden, o Snowden pertence a uma empresa militar privada, o Snowden não era funcionário americano, então tu também tem esse problema, tu está dando uma força que seria do Estado na mão de uma empresa privada, porém isso pode acabar invertendo. Então, essas empresas, elas o governo americano gastou na guerra do Afeganistão e Iraque 137 bilhões de dólares em contrato com essas empresas. E essas empresas começaram inúmeras atrocidades, crimes contra o humano e ninguém foi condenado. Simplesmente trocavam de nome, mudavam de sede dos Estados Unidos para Dubai, então tem um problema gigantesco, está criando mortes, está gerando diversos problemas, então não há benefício, então essa é a questão, então trazendo assim, olha, a guerra não é só estatal agora, a guerra tu tem, além de terroristas, soldados privados, tu tem tecnologia, então são mais variáveis, e essa ideia, talvez, parar de pensar naquelas,
É por isso que um pouco quebrar aquele paradigma, porque muito, às vezes tu fala assim, porque a guerra às vezes é necessário para ter poder, para ter tal coisa. Não, mas tem vidas ali. Eu acho que esse também é o papel da academia. No momento que tu diz que a guerra é aceitável, tu tá legitimando o sangue, tu tá, querendo ou não, legitimando aquela guerra. Então, acho que o papel da academia é realmente mostrar que as coisas são mais complexas, que há grupos por trás com interesse, que o Estado não é racional. O Estado tem grupos étnicos por trás, grupos como empresas, então tu tem toda essa parte por trás. Que bacana, parabéns pelo teu trabalho, de poder conhecer um pouquinho mais. São assuntos que daqui a pouco as pessoas acabam não sabendo que existe isso, né? Então, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Esse então foi o Sinopse de hoje, falando um pouquinho sobre relações internacionais.